Eu me chamo Vanessa Piunti, tenho estudado diversas técnicas ao longo dos últimos anos para entender e ajudar a promover o equilíbrio dos meus pacientes. Ela tem como base a formação em medicina chinesa e na nova medicina germânica. São técnicas que deram o suporte para o desenvolvimento desse sistema de tratamento, onde o principal foco desse sistema de tratamento é a mudança de percepção. Essa mudança de percepção promove o entendimento do paciente, do indivíduo, do que ele vive, podendo olhar para a sua história de uma outra maneira, colocando amor e entendimento e criando, então, uma realidade diferente. Porque o que acontece? Nós normalmente ficamos presos num emaranhado de problemas que ele nunca tem saída. Ele só tem saída para o outro que consegue me falar alguma coisa para eu melhorar a minha vida. Mas para mim, o meu problema, ele nunca tem saída. E ele é sempre o pior de todos. Por que eu fico presa nos problemas e aí eu começo a desenvolver o quê? Alterações emocionais, ansiedade, angústia, insônia, palpitação e alterações físicas. Quantos de nós temos dor no pescoço, tensão muscular, dificuldade muitas vezes de levantar da cama num dia ruim? A ideia é que a gente possa viver de uma maneira mais leve, mudando a percepção do que a gente vive, criando uma realidade completamente diferente do que a gente tem hoje. A gente aprende que sempre o mundo é culpado por tudo que a gente vive, ou por tudo que a gente tem ou não tem. Quando, na verdade, quem precisa mudar para melhorar o que vive, somos nós mesmos. Nós somos os únicos responsáveis por melhorar a nossa história. Nós somos os únicos responsáveis por achar a porta de saída. Só que a gente não aprende a achar a porta de saída de um problema. A gente não aprende a olhar para a nossa história com amor. A gente não aprende a olhar para a nossa história e se libertar dos nós que nos prendem no sofrimento. Então, esse sistema é montado para tentar ajudar a clarear um pouco para cada um de nós como achar a porta de saída de um problema. Como mudar a forma de perceber o que você vive. Eu aplico na minha vida esse sistema, eu vivo esse sistema, tenho trabalhado com diversos pacientes a respeito disso, feito palestras, cursos, com o único intuito de difundir um conhecimento para deixar a nossa vida mais leve e fazer fluir o amor que existe dentro de nós. Para facilitar o entendimento, esse sistema é dividido em 3 partes. A primeira parte são as leis de percepção biológica. A segunda parte é a nossa bagagem, o que a gente traz para a nossa vida, desde o período pré-gestacional, gestacional e como a gente carrega a nossa bagagem ao longo da nossa vida. E a terceira parte é como vivemos o que a gente conhece e o que a gente pretende buscar de diferente do que a gente conhece, que é o conhecido e a nossa busca. Tudo bem? A primeira parte são as leis de percepção biológica. Como a gente faz para perceber o que a gente vive dentro da lei de percepção biológica? São 3 leis: território, alimentação e reconhecimento. Eu vou explicar cada uma dessas leis com exemplos diários para que facilite para você entender como se reconhecer dentro dessas leis. A primeira lei é o território. O que é o território? Na natureza, todos os animais precisam ter o território para viver, o espaço que eles vivem. O cachorro precisa ter a casinha de cachorro, o lugar que ele fica. O leão nas florestas, ele tem o espaço dele. Cada animal precisa ter o seu espaço protegido para que desenvolva a sua sobrevivência. E nós, seres humanos, não somos diferentes dos animais. Nós também precisamos ter o nosso território íntegro para sobreviver.
Se eu começo a ter uma invasão do meu território, do meu espaço, eu posso começar a adoecer por conta disso. Isso pode ser um problema de sobrevivência para mim, porque essas leis de percepção biológicas, elas são leis para garantir a sobrevivência do animal e do ser humano. Se eu tenho meu território invadido, eu deixo de ter o meu espaço para sobreviver. E o que é território para nós seres humanos? Depende muito de cada pessoa. Para as mulheres, o território pode ser o marido, os filhos, o trabalho. Para os homens, o território é a mulher, é o espaço que ele ocupa dentro de um clã, de uma família. E para uma criança, o que é o território para uma criança? Os brinquedos, a mãe. Então, para uma criança, muitas vezes, numa disputa simples de brinquedo, ali é vital para ela, porque ela está disputando o território de domínio. Se ela fica forte o suficiente para pegar aquele brinquedo de volta, ela conquistou o território dela. E se ela perde aquele brinquedo, ela perdeu um espaço dentro daquilo que era vital. Quando a gente consegue entender essa questão de território, fica mais fácil lidar com algumas situações na nossa vida. Por exemplo, se eu sinto que eu tenho o meu território invadido porque meu marido pode estar interessado por uma outra mulher, ou uma sogra que vem e invade o meu espaço. Uma das maneiras que eu posso perceber essa invasão é uma invasão do meu território. E o que eu preciso fazer para tê-lo de volta? Eu preciso demarcar os limites do meu território. E como eu vou estar demarcando os limites para falar, olha, daqui para cá você não passa? Ou então, esse tipo de comportamento me atinge e parece que eu estou perdendo o meu marido. Eu vou marcar o território como os animais fazem na natureza, fazendo xixi. Por exemplo, um cachorro que entra numa casa que ele nunca esteve antes, ele vai fazer xixi em todos os cantinhos que ele cheirar para marcar a presença dele. Então, uma mulher que sente ameaçada, com o território ameaçado e perdendo espaço, ela vai começar a fazer xixi diversas vezes por dia, para estar marcando aquele espaço dela. Logicamente é que a gente aprende a fazer xixi no banheiro, então a gente não vai fazer na barreira do território para que a outra pessoa sinta o nosso cheiro e não entre. Mas a gente vai começar a fazer xixi o quê? Diversas vezes por dia, pouquinha quantidade, com odor mais forte, com o único intuito de marcar o nosso espaço. Atrás disso pode desenvolver um quadro até de infecção urinária. Tudo bem, tem que ser tratado da maneira convencional. Mas o que está atrás de uma infecção urinária? Uma necessidade de ir lá, marcar o cheiro, o espaço, o terreno, para que ninguém mais invada. Porque vai ficar ali, olha, é meu isso aqui. Daqui para cá ninguém entra. Esse é um exemplo de marcação de território. Então, muitas vezes, quando eu me senti ameaçada por estar perdendo meu território, eu posso reagir assim. Outra coisa que eu posso também estar sentindo é uma impotência muito grande em manter o meu espaço. E aí eu posso ter dor músculo-esquelética, dor muscular. Se eu me sinto tão contrariada porque estão invadindo o meu espaço, eu posso ter dor no pescoço. Se eu me sinto desvalorizada em estar perdendo o meu espaço, eu vou ter dor lombar. E cada pedacinho do nosso corpo vai sinalizar uma sensação de impotência em manter aquilo que é meu para a minha vida. Agora, o que é mais importante disso tudo? Eu entender que eu estou vivendo uma contrariedade de espaço, de território, daquilo que é meu. Eu estou com medo de perder o que é meu. E aí eu começo a entrar num sistema de defesa. O nosso corpo ele fica em proteção ou em crescimento. Quando eu me sinto agredida de alguma forma, eu vou funcionar em proteção. Então, em proteção, eu fico com um estresse alto, impaciente, intolerante, irritada. E não vou desempenhar as minhas atividades e nada daquilo que eu passar a viver vai estar sempre bom. Parece que sempre vai ter um problema atrás de uma situação que muitas vezes eu não identifico o que é. Agora, quando eu saio do estresse, quando eu entendo aquilo que eu estou vivendo, qual a contrariedade que eu estou gerenciando, e posso, então, passar por um quadro de crescimento, eu vou ter um crescimento de todas as partes do meu corpo.
eu vou ter uma melhora no meu sono, eu vou ter um crescimento emocional, um crescimento físico, eu vou poder absorver melhor todas as informações que eu recebo ao longo do dia, eu vou poder doar aquilo que eu tenho para doar para o outro. Então eu preciso entender qual a contrariedade de território que eu estou vivendo, que é uma ameaça à minha sobrevivência, para sair da defensiva. Essa ameaça à sobrevivência é do meu instinto biológico, porque biologicamente, se eu estiver numa floresta, numa selva, e um animal vier invadir meu espaço, eu posso morrer. E é assim que eu reproduzo a minha irritação nas minhas invasões de espaço no dia a dia. Um trabalho, um colega que eu acho que pode roubar o meu lugar, um chefe que me contraria de propósito no meu modo de perceber a vida, e, enfim, e não me deixa desempenhar aquilo que eu poderia oferecer. Mas sou sempre eu que estou percebendo as coisas dessa forma, por um medo de estar me sentindo ameaçada e de perder o meu espaço. Se eu consigo entender que eu que estou me sentindo ameaçada e olhar para isso de uma outra forma, com mais amor, peraí, por que eu estou com medo? Por que eu estou me sentindo ameaçada? Eu preciso me sentir ameaçada? Não, eu não preciso. Eu posso olhar para isso de uma outra maneira, colocando amor e entendimento e sair daquele problema. O simples fato de eu entender o que eu vivo, eu deixo de reproduzir o problema. Eu saio da proteção e entro no crescimento. E eu deixo de estar reproduzindo esse problema na minha vida. Então essa é uma das leis de percepção biológica. A outra lei de percepção biológica é o alimento, a alimentação. Tudo aquilo que eu preciso para nutrir o meu corpo, a minha vida, a minha alma. O que está atrás do alimento? A comida que eu preciso comer, logicamente, o dinheiro que eu preciso ganhar para trazer a comida que eu preciso comer e mais, todos os bens que eu preciso obter que eu julgo necessário à minha sobrevivência. Muitas vezes para uma pessoa o alimento pode representar simplesmente um namorado, uma paquera, um marido. Porque quando eu falo assim, nossa, eu não vivo sem ele, eu preciso dele para viver, sem ele a minha vida está acabada. De certa forma eu estou me alimentando desse relacionamento, eu estou me alimentando desse companheiro. Porque ninguém precisa de ninguém para sobreviver. Pelo menos até os 5 anos de idade, sim, como a gente vai falar na próxima lei. Mas somos todos adultos e ninguém precisa do outro para manter as funções vitais. Agora, se eu coloco uma pessoa dentro de uma necessidade vital, daquilo que eu preciso para continuar vivendo, eu estou colocando ela numa categoria de sobrevivência de alimentação. Então, tudo que é alimentação diz respeito a tudo que eu preciso para nutrir o meu corpo físico, emocional, astral, para continuar vivendo. E se eu tiver uma ameaça de perder aquilo que eu preciso para continuar vivendo, eu estou correndo um risco de vida. Então, se eu perco o emprego e deixo de ter dinheiro para trazer alimento para minha casa, eu entro num estresse de vida ou morte, eu entro numa luta de vida. Então, se um pai de família fica desempregado, perde todo o dinheiro, muitas vezes uma pessoa num estado desse, ela pode ficar tentada a pôr fim à própria vida, porque ela entra num estresse de que ela não tem mais condição de continuar vivendo. E não consegue mudar a forma de perceber o problema, enxergar uma porta de saída e conseguir ver como pôr um fluxo de amor na vida dela para mudar o problema. Então, o que acontece? Nesse exemplo do pai de família, ele vai poder apresentar dor lombar, de impotência e desvalorização do papel dele como homem, dor muscular generalizada, ele pode se sentir tão agredido e ameaçado dentro da impotência de prover dentro do lar dele, que ele pode entrar numa crise de vesícula, que é uma forma de preservar o meu território. A vesícula é o combate para manter o meu território. Ele pode desenvolver um problema de fígado, que é a carência, a falta, a raiva. Então, todos esses problemas estão relacionados diretamente com a manutenção da alimentação para a sobrevivência daquela família. Por que uma pessoa desenvolve, por exemplo, pressão alta, glicemia com taxas aumentadas? Porque ela está em luta.
Se eu tô dentro de um ringue de boxe para lutar, eu vou precisar de muita força, potência muscular para mexer todos os músculos do meu corpo e golpear o meu inimigo com toda a minha força. Só que isso é uma luta que dura X minutos específicos e acaba. Agora, se eu vivencio essa luta diária dentro da minha cabeça e fico toda hora me sentindo ameaçado e nessa luta para manter o meu espaço, para manter a alimentação para minha família, para manter o meu território íntegro, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter um aumento da minha pressão arterial. Por que motivo? Para ter bastante sangue circulante, para me favorecer na minha luta. Porque a luta que acontece dentro da minha cabeça é como se ela tivesse ao mesmo tempo acontecendo no plano físico. Mas ela só está dentro da minha cabeça. E aí eu vou precisar de energia para manter essa luta. Só que o que meu corpo fisiológico entende? Que eu preciso de bastante sangue circulando para poder lutar, que eu vou precisar de bastante glicose para ter mais potência nos meus músculos e poder assim disparar meus golpes. Só que esses golpes, eles não existem de fato. Então, na prática, a minha taxa de glicemia vai ficar alta, a minha glicose vai ficar aumentada, porque meu corpo não vai estar consumindo isso, porque eu não vou estar dando soco e pontapé em ninguém, a maior parte do tempo, pelo menos. Eu vou ficar com a minha pressão arterial elevada, porque eu vou ter bastante sangue para a minha luta, só que muitas vezes eu vivencio essa luta de uma maneira silenciosa. Essa contrariedade toda, essa briga toda, ela acontece só dentro da minha cabeça. E com, às vezes, um perfil de insatisfação pela vida, um perfil de irritabilidade. Nossa, nada para mim dá certo. Mas dentro da minha cabeça tem toda uma luta para manutenção do alimento e do território. E assim eu vou adoecendo. Lógico que eu preciso fazer tratamentos convencionais, procurar profissionais capacitados, claro. Mas se eu não olhar para a minha história com carinho e amor para entender o que eu posso estar fazendo para estar gerando esses sintomas no meu corpo, eu vou cada vez mais ter mais problema. Porque quem tem que resolver isso sou eu. Ah, tudo bem, meu pai pode me ajudar, me dar um emprego, eu vou lá e trabalho, mas se eu continuar insatisfeito, eu vou continuar reproduzindo esses problemas dentro da minha mente. Então, assim, eu vou apresentar esses sintomas. Eu preciso olhar para a minha história, eu preciso achar a porta de saída. Eu preciso mudar a forma de perceber o que eu vivo para poder atingir um outro resultado. A gente muitas vezes passa a vida tendo as mesmas ações, esperando um resultado diferente. Mas sempre que eu repetir o que eu faço, o mesmo resultado é que eu vou ter no final. A terceira lei biológica, eu diria que é a lei que explica muitas das nossas atitudes de repetição. Que é a lei que explica o porquê que a gente fica repetindo, tentando obter o mesmo resultado com a mesma ação e esperando um resultado diferente. É o reconhecimento. O que é o reconhecimento? Quando nasce um bebezinho, ele precisa dos cuidados básicos dos pais, pelo menos até os 5 anos de idade, para poder sobreviver sozinho depois, minimamente até os 5 anos de idade. Ele precisa que limpem ele, que alimentem ele, que cuidem dele, que dê um mínimo de atenção para essa criança, para que ela possa sobreviver. Então, o que acontece? Nós viemos programados com a busca do reconhecimento dos nossos pais. Nós viemos programados para ter atitudes que geram nos nossos pais o reconhecimento para garantir a nossa sobrevivência. Porque se nós não tivermos o reconhecimento dos nossos pais, dentro desse programa de sobrevivência, é como se eu fosse morrer. Se eu não tiver atitudes que vão promover o reconhecimento do meu pai e da minha mãe, eles podem simplesmente não olhar para mim enquanto bebê e me jogar no lixo, me jogar fora, não cuidar de mim, não querer saber daquele bebê, entregar aquele bebê para uma outra pessoa cuidar. Não importa. Mas qual é a informação biológica que a gente tem? Eu tenho que ter atitudes bacanas para o meu pai e para minha mãe gostarem bastante de mim e assim cuidarem de mim e eu poder viver. Só que essa atitude de reconhecimento a gente continua buscando ao longo da vida, pela vida toda, e mesmo quando nossos pais não estão mais nesse plano. Nós continuamos tendo ações diversas
que no fundo o que a gente espera é uma recompensa dos nossos pais. Para a gente entender um pouco melhor como funciona essa energia do reconhecimento, vamos pensar numa criança dançando uma festinha junina de escola. E aí tem uma plateia enorme assistindo essa criança dançar. Tem outros pais, professores, convidados. Só que essa criança, ela está dançando unicamente para os pais dela. É quando o olhinho dela cruza com o olhinho do pai ou da mãe, é que o olhinho dela vai brilhar o suficiente e o rostinho, um sorriso bem grande de felicidade. Porque ela está se sentindo reconhecida pelos pais dela dentro daquele papel que ela está tendo. Nossa, que bacana, eu estou dançando e meus pais estão assistindo, meus pais estão gostando. E essa sensação, ela nutre a gente, ela nutre o nosso corpo, a nossa alma, de uma maneira que preenche de uma forma vital. Então, quando eu me senti contrariada pelos meus pais, quando eu me senti que eu não estou sendo favorecida pelos meus pais, é como se eu não tivesse nutrindo a minha vida. É como se de alguma forma eu tivesse com a minha vida em risco. Por isso que é tão importante esses combates com pai e mãe. Por isso que é tão importante a gente entender como os nossos pais funcionam e quais as atitudes de amor que eles têm pra gente, ao invés de nos sentirmos sempre ameaçados em relação aos nossos pais. Se o nosso pai ou nossa mãe não apoia um projeto, ou um namorado, ou um marido, a gente já logo pensa, nossa, por que não me ama? Por que não me ajuda? E não é por aí. Da mesma forma que nós buscamos o reconhecimento dos nossos pais, eles buscam proteger o território dele, que somos nós. Então, é só uma disputa de amor. É só uma disputa de preservação da vida. E que muitas vezes isso não é entendido. E muitas vezes o que passa a acontecer? Eu, quando tenho irmãos, eu vou achar que meu irmão está tendo mais reconhecimento do que eu, por não entender que meu pai e minha mãe vão ter uma dinâmica de olhar para ele e uma dinâmica diferente de olhar para mim. Eu acabo percebendo sempre como vítima de um problema. Eu me coloco como a pessoa mais frágil e vulnerável e que não tem ninguém no mundo para ajudá-la. Por que muitas vezes eu caio nessa armadilha de vulnerabilidade? Porque todos nós precisamos apenas de uma única coisa para viver bem: amor, entendimento e acolhimento. A gente precisa se sentir acolhido. A única coisa que a gente busca durante toda a vida é se sentir acolhido, se sentir aceito, se sentir amado. Então, quando eu entro nesses problemas de reconhecimento, que eu não me sinto reconhecida pelos meus pais, eu vou ter atitudes diversas para buscar esse reconhecimento. Por um lado, isso pode me fazer uma enorme profissional. A busca do reconhecimento, muitas vezes, pode proporcionar que uma pessoa busque se especializar tanto profissionalmente e desempenhe tantas funções, e que bom que vai ser para ela e para a vida dela. E atrás dessa busca profissional vai estar só uma mensagem assim: olha pai, olha mãe, eu consegui fazer tudo isso, e agora eu estou à altura do que vocês esperam? Só que esse combate, ele não existe. Os pais, eles amam os filhos sempre vão estar à altura do que eles esperam. A única coisa que os pais se preocupam é em manter a sobrevida do território, que são os filhos. Então, eles se preocupam sim se os filhos vão ter um bom relacionamento, eles se preocupam sim se os filhos não vão estar correndo risco de vida, eles se preocupam sim se os filhos vão ter condição de se alimentar, de se nutrir, quando eles não estiverem mais aqui. Porque a vida é uma continuidade de amor. Então, muitas vezes, uma cobrança extrema de um pai e de uma mãe é só para garantir para aquele filho que ele vai conseguir continuar a viver bem quando aqueles pais não estiverem mais aqui. Por isso que o pai pega tanto no pé: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha filho, já viu isso, já buscou isso para você. E muitas vezes o filho, por olhar só dentro do que ele percebe e não conseguir se afastar para entender o amor que está atrás daquela preocupação, ele vai achar que o pai dele pega no pé dele. Esse filho vai achar que nunca ele satisfaz os pais dele. E esse pai, muitas vezes, se foi cobrado ao extremo pelo pai dele, o que ele vai ter aprendido?
a cobrar do filho. Cada um dá aquilo que tem. A gente só pode proporcionar para o outro aquilo que a gente aprendeu. Então, esse pai vai cobrar demais daquele filho uma busca por trabalho, uma busca por responsabilidade, por horários, por uma profissão específica, que muitas vezes não tem nada a ver com o que aquele filho quer. E o filho começa a se sentir o quê? Perseguido, preterido, rejeitado. Mas não é isso que está por trás dessa preocupação dos pais. A única coisa que pode movimentar uma preocupação de um pai e uma mãe é o amor. É a única coisa que pode proporcionar, então, essa busca dos pais em querer que os filhos façam uma coisa ou outra, tenham uma ação ou outra. E aí os filhos se sentem ameaçados e acham que eles não estão à altura do que os pais esperam. Porque cada um só olha dentro daquilo de como percebe o seu mundo. Então, eu acredito que essas 3 leis biológicas de percepção são uma base muito importante para, primeiro, olharmos para a nossa vida e tentarmos mapear o que é o nosso território, o que para a gente é o nosso alimento e o que a gente busca como reconhecimento dos nossos pais. A partir daí, se eu conseguir parar e olhar para a minha história de fora, buscando esses elementos, eu já tenho boa parte do caminho de busca de amor preenchido. A segunda parte do tratamento é o que eu chamo de bagagem. O que é bagagem? Bagagem é aquilo que eu trago comigo. Então, se eu vou fazer uma viagem, eu vou levar uma mala, uma necessaire, uma malinha, uma malona, com tudo que eu preciso lá dentro. Com tudo que eu preciso para usar quando eu for fazer um passeio, quando eu for fazer uma viagem, quando eu for passar uns dias fora acampando. E nada diferente disso é a nossa bagagem da vida. Só que essa mala, essa bagagem de vida, ela já é preenchida quando eu sou gerado. Então, desde que eu estou na barriga da minha mãe, eu já estou montando a minha bagagem. Alguns professores trazem que desde os 2 meses antes de eu ser concebido, ou seja, 2 meses antes do meu pai e da minha mãe irem lá, terem uma relação e formarem um nenezinho, eu já estou tendo acesso a informações para minha bagagem. Por quê? Nesse período é quando o óvulo da mamãe mais o espermatozoide do papai já estão maduros à espera de uma oportunidade para se juntarem e formarem um bebezinho. Então, tudo que esse pai e essa mãe viverem nesse período, desde que o óvulo e o espermatozoide já estão prontos, até o momento da concepção e durante os 9 meses de gestação, são passados para o bebê. E nada diferente disso é o que o bebê vai trazer como bagagem. Então, aquele bebezinho, ele vai vir com uma bagagem de toda a informação que os pais passaram para ele. Ah, mas como funciona essa informação? A informação é como esse papai e essa mamãe perceberam a vida deles naquele período e, então, essa percepção de realidade vem como informação na bagagem do bebezinho. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. Se esse papai ou essa mamãe se sentiu rejeitado no período da gestação, qual vai ser um dos itens que vai estar dentro da bagagem do bebezinho? Rejeição. E aquele bebezinho, quando for uma criança, ele vai facilmente se sentir mais rejeitado, mesmo que ele não esteja sendo. Sempre que ele estiver junto com outras crianças ou junto com a família e não derem tanta atenção para ele quanto ele precisa, pode ser que todo mundo está dando um monte de atenção para aquela criança, mas ela acha que não está tendo tanta atenção. Por quê? Porque ela já tem na bagagem dela rejeição. Então, ela tem uma tendência a se sentir rejeitado diante das contrariedades ou das situações que ela vive. O que mais eu posso ter dentro da minha bagagem? Dentro da minha bagagem, eu posso ter várias emoções, várias formas de perceber essa realidade. A gente pode até chamar de óculos. Cada emoção é um óculos, é uma forma de eu ver o meu mundo.
Eu posso ter emoções positivas, negativas, mas eu vou me fixar às emoções negativas, porque são essas que eu preciso me desprender para mudar o que eu crio para a minha realidade. Então, dentro dessa bagagem, é como se eu tivesse vários óculos para ver a minha vida de várias formas diferentes. Então, eu posso ter rejeição, desvalorização. Aquela mãe pode ter tido tanto medo de ser mãe, de ter um filho e como que ia ser. Então, eu posso ter o quê? Insegurança. Todos esses elementos são elementos que eu vou estar vendo a minha vida depois por meio deles. Agora, nenhuma criança, nenhum bebê é vítima da bagagem daqueles pais. Quando temos uma estrutura de família, nós falamos de um clã. Tem um pai e uma mãe, esse pai e mãe tem pai e mãe, e esse pai e mãe do pai e da mãe também tem pais e mães, ou seja, eu tenho bisavós, avós, pais e o bebezinho. E toda essa estrutura de família faz parte de um complexo de amor e direcionamento. A cada geração são trazidas pessoas para ajudar a aliviar a bagagem daquele clã. Esse é o grande entendimento do amor. Ninguém é vítima de pai ou mãe, de avô, de avó nenhum. A gente tem a responsabilidade de continuar a nossa história com amor e com todo o referencial positivo que os nossos ancestrais deixaram. Por pior que possa ser esse referencial. Aquele ancestral, ele deixou o melhor que ele podia deixar para aquele legado. Nossa, mas aquele pai que jogou aquela criança na rua e não estava nem aí, não ajudou, não deu pensão, não cuidou, e ele fez o melhor? Ele fez o melhor. E eu posso sim olhar isso com amor. Ele fez o melhor que ele podia dentro daquilo que ele aprendeu. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E com certeza, para aquele bebê que foi rejeitado por esse pai, ele vai vir com uma grande forma de ver a vida com rejeição, um óculos enorme de rejeição dentro da bagagem dele. E o que ele vai ter de tarefa durante a vida? De ir se libertando dessa sensação de rejeição. Então, quando eu falo da bagagem que a gente traz na nossa vida, é uma forma da gente olhar para as nossas emoções negativas, com amor e poder se liberando dessas emoções negativas que nos prendem muitas vezes a frustrações, a não realizações, a não se sentir à altura de alguma coisa, a não se sentir apta a alguma coisa. Só que ninguém tem culpa de eu ter vindo com a minha bagagem. Eu sou o único responsável pela minha bagagem. Independente do que cada um acredite antes de estar aqui vivendo nesse mundo para fazer fluir o amor, todos nós nascemos dentro daquela família para vir continuar aquela história. A gente tem uma ligação. É muito importante o que a gente tem de ligação com os nossos pais e os nossos ancestrais. Somos metade a nossa mãe e metade o nosso pai. Todas as nossas células vieram de lá. Então é fundamental que eu os aceite, que eu os ame, que eu reconheça que mesmo as atitudes que eles tiveram comigo e que eu julgo de errado foram para promover o amor na minha vida. Quando eu consigo me afastar do meu egoísmo, da minha vitimização, da minha culpa de tudo pelo que eu vivo, enfim, de tudo que me prende ao sofrimento. Ah, que dó de mim, eu tinha que passar por isso, mas meu amigo tem uma vida bem melhor que a minha, tem uma mãe muito mais legal, um pai, nossa, um pai 100%. Se eu tivesse tido isso hoje, eu poderia ser o que eu quisesse. Quando eu paro de comparar o que o outro tem e olho para a minha bagagem e coloco amor, eu me liberto para ser aquilo que eu quiser ser. Todos nós temos uma centelha de luz dentro de nós. Todos nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Então, todos nós podemos criar uma vida plena de realização e amor, desde que a gente queira. Não cobiçar o do próximo, na verdade, não é porque eu tenho que me conformar com o que o outro tem e viver com aquilo que eu tenho. É porque todo mundo pode ter ou ser o que quiser.
A vida acontece de uma forma mágica, onde a gente pode acessar o que quiser para se realizar. Todo mundo pode transformar a vida a cada dia. A cada dia é um novo recomeço. Então eu tenho que identificar quais são os pontos da minha bagagem para não me prender a sentir a vida dessa forma. Por exemplo, se eu venho dentro da minha bagagem com uma rejeição, me senti rejeitada, ou a minha mãe ou o meu pai se sentiram rejeitados durante a minha gestação. E aí eu trouxe rejeição na minha bagagem. Esse é um caso meu. Ao longo da minha história, todos os meus relacionamentos, eu sempre me sentia rejeitada. Eu sempre achava que nunca ia ter alguém, um paquera, um namorado que quisesse ter alguma coisa comigo. De alguma forma, eu nunca achava que eu ia poder construir uma família, ter alguém que me amasse, que cuidasse de mim. E era o que eu mais queria, porque se eu achava que eu não podia ter, era o que eu mais buscava. E eu nunca me sentia à altura de viver isso. Eu tive que ir entendendo a minha vida de uma outra forma, colocando amor, entendimento, buscando uma série de informações para sentir que eu sou capaz, sim, de ser amada, de ser cuidada, de ser protegida. E é assim que a gente faz. Muitas vezes eu é que sentia isso, eu é que já achava, Olha só, a gente decide o que a gente vai ver antes mesmo de abrir os olhos. Então, se eu já decidi que eu sou rejeitada, o que eu vou criar de realidade para a minha vida? A rejeição. Agora, se eu consigo olhar para dentro dessa bagagem e retirar, ou enfim, retirar às vezes não é possível, mas diminuir o grau que aquela rejeição interfere dentro das minhas atitudes, eu posso assim, nossa, eu estou me sentindo rejeitada agora, mas eu estou mesmo sendo rejeitada? Vou tentar, então, olhar isso com mais amor. Nossa, eu posso fazer parte disso que eu quero viver. Não preciso me sentir rejeitado. É dentro dessa dinâmica que eu proponho para vocês olharem a vida de vocês. A terceira parte desse sistema de tratamento é o que eu chamo de conhecido e busca. O que significa isso? Conhecido é aquilo que eu vivo, é o que eu já conheço, é o meu conforto. E a busca é tudo que eu quero ser, ou tudo que eu quero ter, onde eu quero chegar. Só que o que acontece na maioria das vezes? Eu fico revivendo o que eu conheço e não chego aonde eu quero. E por que eu não chego aonde eu quero se eu estou focado em querer isso? Porque eu não conheço. Cada um dá aquilo que tem. Eu só posso reproduzir aquilo que eu aprendi. Então, aquilo que eu conheço, por mais dor que me traga, por mais sofrimento que me traga, ou por mais alegria que me traga, é aquilo que eu sei viver. Eu não sei chegar no que eu busco. E aí, o que acontece ao longo da minha vida? Eu vou repetindo as histórias e vou simplesmente continuando presa nesse ciclo do conhecido. Quantos de nós nos pegamos às vezes, nossa, eu não acredito que eu estou tendo que passar por isso de novo na minha vida. Nossa, num raio de, 50 quilômetros, se eu olhar para alguém, eu vou olhar para um parceiro que no final ele vai me fazer sofrer, vai me rejeitar, vai me magoar. Eu nunca consigo acertar nas minhas escolhas. Eu não ajudo, eu sempre escolho errado. Não sou eu que escolho errado. Na verdade, eu conheço aquilo que me deixa triste. E aí eu vou só recriar aquilo que eu conheço. Então, mesmo que tenha uma infinidade de possibilidades de pessoas perto de mim, eu vou me aproximar daquelas que vão me proporcionar as emoções que eu conheço. Nossa, então como é que eu faço para sair disso? Aí é que é o mais importante. Para sair disso, a pergunta como, que é a pergunta que a gente se faz, que todo mundo se faz, que nos workshops os alunos fazem, no consultório também escuto, como eu saio do que eu conheço para chegar ao que eu busco? A única forma de sair do que eu conheço para chegar ao que eu busco é colocando amor.
Amor até pelos momentos que eu me frustro, amor até pelos momentos que eu sofro, e olhar saindo da vitimização, porque a gente aprende assim, o que fizeram com você? Alguém te machucou? Ai, filho, alguém te fez sofrer? Ai, nossa, você tá triste, por quê? O que aconteceu? A gente aprende, a gente tem uma educação, uma forma de aprender que sempre o mundo é culpado pela nossa tragédia pessoal. O que eu preciso fazer para chegar onde eu busco? Sair da culpa da minha tragédia pessoal. Tirar o mundo de ser o culpado da minha tragédia pessoal. E olhar e falar assim, peraí, o que eu estou fazendo para estar criando essa realidade para mim, enquanto o que eu queria era criar aquela realidade. E aí eu vou identificar quais são os personagens ou quais são os sentimentos linkados do que eu estou vivendo agora e o que eu quero. Então, ótimo, eu estou vivendo de novo um relacionamento onde, por exemplo, onde eu estou sendo traída. Nossa, sempre que eu arrumo um namorado, de alguma forma eu acabo descobrindo que eu fui traída. E aí eu posso olhar o que essa informação de traição representa para mim. Se essa informação de traição, nossa, isso para mim é muito difícil, porque a minha mãe foi traída, minha avó foi traída, minha bisavó foi traída. Isso me dá muita dor. Ok, mas o que eu conheço? A traição. Então, de alguma forma, é como se eu buscasse isso, porque isso me dá o conforto daquilo que eu conheço. É a mesma coisa da gente tirar uma criança que gosta de brincar no mato, com bicho, de pisar descalço, de pisar na água e colocar ela num shopping center. Aonde ela vai andar, ver um monte de luz, andar de calçados, de roupa... E não vai ter espaço para ela correr, para ela brincar, para ela fazer nada daquilo que ela conhece, daquela forma, solta no mato e empinando pipa. Ela vai olhar aqueles brinquedos eletrônicos, ela pode até achar legal, mas aquilo não vai preencher o que ela conhece, não dá segurança. Ela vai olhar para o brinquedo e vai ter medo do que ele faz. Ela vai olhar para os lados e vai se assustar com o que ela vê. Então ela vai escolher o que? Eu quero voltar lá para aquele sítio que eu gostava de brincar. Porque aquilo dá para ela a sensação de conhecido. E muitas vezes é isso que acontece com a nossa vida. Muitas vezes eu tenho uma grande oportunidade de estar com uma pessoa super bacana ou de ter um trabalho sensacional e a hora que eu posso estar visitando isso, o que vai acontecer? Eu vou me assustar. Eu vou me assustar, eu vou olhar, eu não vou me sentir à vontade e aí eu vou falar, não, acho que isso não vai dar certo. É como se alguma coisa me dissesse que isso não vai ser bom para mim. Mas, na verdade, o que está atrás disso é eu não conhecer essa nova situação. E como eu não conheço essa nova situação, de alguma forma eu rejeito isso e fico repetindo e recriando aquilo que eu conheço. A partir que nós vimos essas 3 etapas do sistema de tratamento, o que eu preciso fazer? Entender quais são as emoções de bagagem que eu repito ao longo da minha história, que me fazem sofrer. Entender dentro da dinâmica das percepções biológicas o que está atrás disso, que é tão vital: reconhecimento, alimentação ou território, ou os 3. E aí poder olhar o que eu tenho de território, de reconhecimento, de alimentação. O que eu tenho na minha bagagem e o que eu quero para a minha vida. E eu posso então passar a criar na minha vida aquilo que eu quero, a acreditar que pode ser diferente, a conhecer outros caminhos. Eu passo a ser responsável pela minha história e não fico mais esperando tudo na minha vida mudar. Porque essa espera não acaba, porque eu vou só criar aquilo que eu conheço. Agora, se eu me proponho a aprender a criar, eu posso passar a ser o roteirista da minha história e criar, enfim, o que eu quiser para a minha vida com amor e com entendimento daquilo que eu vivo.